A paz do Senhor, meus irmãos. Que bênção nós retornarmos com os irmãos para a nossa aula de número 143, com a temática voltada para a grande tribulação. Sejam bem-vindos, não é? Nós queremos aqui engrandecer a Deus neste 22 de fevereiro de 2023. Louvar ao Senhor pela vida, pela saúde e também pela sua presença conosco. Eu já quero convidá-los para uma leitura bíblica, enquanto os irmãos podem compartilhar, não é? Esta live, tire um print da tela, publique aí no seu story, também use o aviãozinho para mandar o convite para os seus contatos, irmãos, irmãs, pessoas que se interessam especialmente por esta temática que estamos desenvolvendo a respeito da escatologia. Muito bem, tá aí o Jean. Pai do Senhor, tudo bem, meu jovem? Falamos hoje, Deus abençoe a sua vida, o Fábio Oliviac. Paulo Lima, Deus abençoe, seja bem-vindo também. Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Muito bem. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor que nós lemos. Para aqueles que entraram depois, Apocalipse capítulo 1, os versículos que lemos, né, os versículos de 1 a 3, para que inclusive possamos dar início à nossa temática de hoje. Vamos dar início aos trabalhos desta noite. Desde já aqui reforçando com os irmãos que você pode compartilhar, não é, um convite através do aviãozinho aqui, para que outros irmãos e irmãs também estejam conosco e possam participar desta aula, né, a de número 143, cujo tema está voltado para a área da escatologia e especificamente a grande tribulação. Muito bem, está aí Jean, capítulo 1, versículo de 1 a 3, isso mesmo, a leitura base de hoje. Pastor Ciro, a paz do Senhor, tudo certinho? Conte a bênção, a oração. Pastor Hertz, tudo bem, graças a Deus. Muitas são as aflições do justo, diz a Bíblia, mas o Senhor o livra, né? De todas. Com certeza. E às vezes Deus nos livra da luta, mas Deus às vezes nos livra também na luta. E o importante é que a nossa vida está sempre nas mãos do Senhor, né? Como disse Charles Swindoll, né? Num livro que ele escreveu, que tudo que nos acontece primeiro passa pela boa mão do Senhor, não é? Não tenha dúvida. Justificando com os irmãos, a aula de número 143, ela deveria ter acontecido na quarta-feira passada. Entretanto, não foi possível, haja vista o falecimento da irmã Dalva, esposa do Alisson, que é funcionário de CETAD, mora na cidade de Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Então, quando ficamos sabendo, na segunda-feira pela manhã, aliás, na parte da tarde, ainda na segunda-feira conseguimos um voo e fomos para estar com o irmão Alisson lá no Rio Grande do Norte. Passamos a terça-feira com ele lá, chegamos já no final da tarde, bem próximo do horário do sepultamento, e pousamos lá na cidade de Campo Grande para retornar para o Paraná na quarta-feira, motivo porque não teria condições de realizarmos essa live. Então, nós mudamos ela exatamente para hoje, para que a gente possa dar prosseguimento. Mas sempre crendo, confiando que Deus é o Deus da consolação, né? A gente fica aí com um sentimento dividido, né? Se podemos dizer assim, porque ao mesmo tempo que nós glorificamos a Deus, celebramos a Deus pelos 13 anos do nosso CETAD no dia 18, tivemos aí também
essa passagem da nossa querida irmã Dalva para a glória, né? Mas ela está com o Senhor e a nossa oração é que o Senhor conforte nosso querido pastor Alisson, né? E a sua filha, né? Que é uma jovenzinha, uma adolescente, e também os demais familiares, né? E quando uma pessoa parte assim, muitas pessoas acabam sofrendo pela sua ausência, né? Entendo. Mas o Senhor é poderoso para... Só Ele, né? A gente às vezes não tem palavras. Foi o que eu disse para o pastor Alisson quando eu mandei uma mensagem para ele. Nós não temos palavras para consolar, para confortar, mas nós nos lembramos daquilo que Paulo disse, né? Inspirado por Deus, falando do arrebatamento da igreja e também da ressurreição, ele disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E não tem como ser diferente. Nós estivemos lá, eu particularmente tenho muita dificuldade com esse momento do velório, exatamente porque em algum momento é melhor você ficar quieto do que falar bobagem. E às vezes você vai querer usar palavras ali para confortar e ao invés de estar ajudando, vai estar dificultando ainda mais, piorando a situação. Então, estivemos no Alisson, demos o apoio que pudemos e acreditamos que logo, logo ele vai ter toda a condição para retomar a sua carreira e tudo vai dar certo, para a glória de Deus. Agradecer os irmãos que compreenderam, né? Nós tivemos alguns irmãos que mandaram mensagem e tal, no exato momento em que deveria estar acontecendo a live, eu estava no aeroporto aguardando uma conexão, e aí os irmãos mandando mensagem: pastor, não vai iniciar a live? Eu falei: não, meu irmão, não vai iniciar a live. Conforme nós divulgamos, a live está cancelada, nós vamos realizar num outro momento. Mas ainda assim, nós agradecemos os irmãos que compreenderam a situação. E estamos aqui para a nossa aula de número 143. Fato é... Sim, pode falar, pastor. Eu queria, se o senhor me permitir, só mandar uma saudação especial aqui, aproveitando, né, para o pastor Elias Soares, um grande estudioso aí de escatologia também, um grande mestre, né? Com certeza. Da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, né? Está prestigiando aqui, participando da nossa live, né? Maravilha. É sempre uma honra ter-los conosco. Entre outros, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vários irmãos que, inclusive, hoje, pela manhã, quando eu estava auxiliando aqui no atendimento, não é, aos alunos, uma vez nós ficamos esses dias todos sem atendimento, aí o pessoal ficou acumulado de serviço. Eu estava ajudando, conversando com vários dos irmãos, que eu já vi que alguns entraram aqui agora mesmo, né? Agora mesmo eu falei aqui com um jovem que está interessado no curso, e eu disse para ele: meu irmão, fique aqui e já aproveite para assistir a nossa live. Começa daqui 10 minutinhos e aí você vai acompanhar, e após a live ou pela manhã a gente dá um retorno, dá orientação, enfim, vai ser uma benção. Mas vamos lá, meu pastor. O tema desta e possivelmente da próxima também, porque são muitas as questões, não é? Nós vamos aqui, a princípio, porque o tema é a grande tribulação. E a respeito do tema da grande tribulação, muitos irmãos têm dificuldades, inclusive, em termos gerais, com a questão do livro de Apocalipse. Então, a primeira questão destacada é exatamente essa aqui. Apocalipse pode ser lido de forma literal? Ótima pergunta, né? Que não é exatamente sobre a grande tribulação, mas serve como base para você estudar sobre a grande tribulação. É importantíssimo você saber como interpretar o livro de Apocalipse. Então, a pergunta é muito interessante, porque algumas pessoas têm dificuldade, inclusive, de entender o que significa literal. Porque um dos pilares da nossa interpretação pentecostal, dispensacionalista, né? Nós seguimos, é importante dizer que o dispensacionalismo não está ligado apenas à escatologia. Dispensacionalismo é praticamente um método de interpretar a Bíblia, que tem alguns pilares. Um desses pilares é justamente a interpretação literal consistente da Bíblia.
Por consistente, entende-se que você sempre, quando se aproxima da Bíblia, você parte do pressuposto de que o texto deve ser tomado de maneira literal e que ele próprio, o próprio texto, pelo contexto, ele se impõe, né? Então, por assim dizer, usando uma força de expressão, o texto se impõe, ou seja, não sou eu que devo determinar o que o texto significa. Sou eu que devo estar munido, claro, de ferramentas epistemológicas, metodológicas, que me auxiliem na identificação do real sentido do texto dentro do seu contexto. Sou eu que devo estar munido das ferramentas para extrair a verdade do texto, procurando chegar à intenção autoral, a intenção que o autor tinha. Mas, irmão Ciro, é possível? Nós estamos a 2000 anos de distância, como que eu vou descobrir a intenção do autor? Pois é, nós temos que descobrir, porque quando alguém escreve um texto, a pessoa escreve com uma intenção. Imagine você ver uma matéria assim, porque hoje em dia as pessoas estão formando opinião com base em título de matéria e não leem a matéria. Então, se você lê, por exemplo, fome no Nordeste, aí você tira a conclusão, olha, tem uma grande fome intelectual no Nordeste, infelizmente há muita gente que ainda precisa estudar, e está faltando escola, está faltando educação. Só que você não leu a matéria. E quando você vai ler a matéria, você vê que não está falando nada de fome intelectual. Está falando de fome de fato, fome literal. Então, é isso que é descobrir a intenção autoral, é você estudar o texto. Agora, é importante dizer, pastor Ecos, como nós estamos falando aqui em termos de uma aula, né? A gente faz essa live, mas a gente denomina aula. O senhor me interrompa quando o senhor desejar. Pode falar, eu estou respondendo os irmãos aqui. Eu tenho uma intenção aqui de seguir um roteiro aqui na minha mente, certo. Mas se o irmão quiser me interromper, o irmão pode me interromper. Pode seguir, eu estou respondendo o povo aqui. Muito bem. A questão, então, é a seguinte, veja, a rigor, de maneira geral, nós temos pelo menos 3 métodos de interpretar a Bíblia. Existem outros. Mas os mais conhecidos e os mais utilizados são 3. Um método pelo qual o que se prioriza é a intenção autoral. Outro método pelo qual você critica o texto e muitas vezes faz o texto dizer o que ele não diz. Nós vamos explicar por que esse método está equivocado. E um terceiro método é o método que parte do pressuposto de que é o leitor que determina o sentido do texto. Quais são esses 3 métodos? E aí eu vou chegar no Apocalipse também. Primeiro eu vou falar de maneira geral até chegar no Apocalipse. O método que nós utilizamos é o método histórico-gramatical, que muitas vezes é identificado pela sigla MHG, que também é conhecido como um método gramático histórico, né? Histórico-gramatical ou gramático histórico, a ordem aí dos tratores não altera o viaduto, né? Como alguém diria, fazendo um gracejo. Com certeza. Ou a ordem dos fatores não altera o produto. Método histórico-gramatical ou método gramático histórico é um método que ele tem de mais importante, aliás, do que tomar o texto de maneira literal, é partir do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é o mais importante. O método histórico-gramatical é um método cuja semente desse método foi semeada, né? As sementes desse método foram semeadas pelo próprio Senhor Jesus, ou antes dele, até no tempo de Esdras e tal, se nós voltarmos um pouco para a exegese no Antigo Testamento, porque já se praticava algum tipo de exegese naquele tempo, é só ler o livro de Neemias, você vai ver que eles ali explicavam o texto, eles interpretavam o texto. Então, já se fazia exegese naquela época. Não, talvez, com a metodologia que se faz hoje, mas já havia uma exegese naquele tempo. No tempo de Jesus, a gente percebe que Jesus citava o texto do Antigo Testamento
de maneira literal e histórica. Jesus fala de Adão e Eva, Jesus fala de Jonas, que Jonas foi engolido pelo grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Em nenhum momento Jesus se refere a Adão e Eva como figuras mitológicas. Jesus não se refere a Jonas como uma figura mitológica, não. Jesus se refere a eles como pessoas reais, que existiram. Então, a semente para o método histórico-gramatical vem daí. Só que ela se desenvolveu, esse método se desenvolveu lá em Antioquia da Síria. Aliás, oremos ali por aquela região, porque a cidade bíblica de Antioquia da Síria, ela foi atingida por esses terremotos recentes que aconteceram. Mas Antioquia da Síria foi um berço dessa interpretação bíblica literal. Depois, com o tempo, surgiu a escola de Alexandria, em que o método alegórico acabou prevalecendo. Depois, por causa da influência de Agostinho também, esse método prevaleceu também por toda a Idade Média, e só por ocasião da Reforma Protestante é que esse método foi recuperado. É o método histórico-gramatical, que parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, e é esse método que faz com que o texto se imponha pelo contexto. Sempre estudamos o texto e procuramos dar a ele uma interpretação literal. Mas interpretar literalmente, nesse caso, é permitir que o texto se imponha, porque a Bíblia ela é cheia de figuras de linguagem. A Bíblia tem parábolas, a Bíblia tem alegorias, a Bíblia tem metáforas, símiles, prosopopeias e assim por diante. Então, você identificar essas figuras é imprescindível para você entender o sentido real do texto. Agora, não é você que determina quando uma passagem é metafórica ou não. É o texto que se impõe. Por exemplo, quando Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, está claro que Jesus não está dizendo que ele era uma porta, literalmente. Ele está querendo dizer o quê? Que ele é a entrada pela qual a pessoa obtém a salvação. Quando Jesus também disse, quando ele falou dos lobos, quando ele falou das ovelhas, falando dos falsos profetas que se vestem como ovelhas, mas interiormente são lobos, é claro. Veja como o texto se impõe, você percebe nitidamente que é uma alegoria, que é uma metáfora, que é um símile, e assim por diante. O método histórico crítico que eu não citei, é outro método, outra sigla, MHC, ele surge no período do Iluminismo, e é um método que nós abandonamos, claro, não priorizamos, podemos utilizá-lo, valorizar alguma coisa dele, mas não tomamos ele como método principal, porque este método ele parte do pressuposto de que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro como qualquer outro e deve ser questionado e tal, e não se respeita também a intenção autoral, porque sequer, segundo pensam esses eruditos, né, podemos saber quem é o autor de fato e tal, e podem ser vários autores, e determinados livros podem ser uma verdadeira colcha de retalhos. Veja que no caso de Isaías, eles falam de um deutero Isaías, de um trito Isaías, próprio Isaías, deutero Isaías, trito Isaías, porque eles acham que como Isaías muda o enfoque na sua abordagem, na verdade é outra pessoa falando e tal, então eles questionam o texto acaba não tendo autoridade nenhuma, então esse método, nós não aceitamos esse método, porque esse método não trata a Bíblia como palavra de Deus. O terceiro método, menos ainda, porque é aquele método que é chamado, em linhas gerais, de nova hermenêutica, porque é uma hermenêutica ideológica, que se identifica com ideologias. Então, nesse sentido, você tem hermenêutica feminista, hermenêutica LGBTista, hermenêutica marxista e assim por diante. A pessoa interpreta a Bíblia a bel prazer, de acordo com a sua ideologia. Então, o método que interessa para nós mesmos é o MHG, método histórico-gramatical. Quando nós tomamos esse método histórico-gramatical como base e vamos estudar o livro de Apocalipse, o que acontece? Nós vemos que é preciso nós tomarmos o livro o quanto
possível, de maneira literal, e o texto vai se impor, e somente quando, de fato, o texto se caracteriza pelo contexto como um texto simbólico e que não pode ter uma interpretação literal, aplicável para a profecia, aí sim a gente considera como simbólico. Mas um grande erro que muitos cometem é por haver grande número de simbologia no livro de Apocalipse, por Apocalipse ser um livro altamente simbólico, pictórico, né? Muitos dizem, não, vamos... E aí a pessoa acaba, na verdade, alegorizando o que é literal, né? Como, por exemplo, a questão dos 1000 anos, do milênio. Não, como tem números em Apocalipse, muitos números são simbólicos, então 1000 anos em Apocalipse, ali também, é simbólico. Só que você não tem base para isso. Porque se você vai alegorizar os 1000 anos do Apocalipse, você vai ter que alegorizar tudo, até a própria vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ali, no capítulo 19 de Apocalipse, ela é apresentada em termos simbólicos. Só que ela se refere, a profecia ali se refere a algo real. Claro que Jesus não vai vir montado literalmente num cavalo branco. Tem muita gente que pensa que tem cavalo no céu. Claro que ali é uma descrição simbólica, pictórica, mas Jesus vem de fato. Jesus vem de maneira triunfal de fato. O cavalo ali é para designar o seu triunfo, a sua vitória, como os reis vinham montados em cavalos brancos, vitoriosos, com a sua comitiva também montada em cavalos brancos. E a comitiva, nesse caso, é a igreja glorificada que vem com o Senhor quando ele se manifestar em poder e grande glória no fim do período tribulacional. Então, pastor Ecos, a pergunta, para eu não me alongar aqui, Apocalipse pode ser lido de forma literal? Pode e deve. Pode e deve. Quando você começa a ler Apocalipse, você tem que partir do pressuposto de que o texto se impõe. Porque se você contaminar o texto com as suas pressuposições e as suas pressuposições forem erradas, porque o problema não é ter pressuposição. O problema é quando a pressuposição é errada. O problema é quando a pressuposição contraria a evidência. Nenhuma pressuposição pode estar acima da evidência. E a evidência está no próprio texto. Se você está lendo o texto e você já parte de um pressuposto, não, Apocalipse é simbólico. Então, você vai alegorizar o que é literal. Quando, por exemplo, ali falar do período tribulacional, você vai dizer, não é 7 anos de fato. Ali, na verdade, são 7 dias e tal. E quando fala ali de 1000 anos, não é 1000 anos. Na verdade, isso aí é só uma maneira de dizer. 1000 anos fala de 10 vezes 10 vezes 10. O número 10 fala de um número que fala de completude. Então, na verdade, é o período do reino e tal. Então, aí começam as invencionices. Então, tomemos cuidado. Começa. Então, a gente tem que ler o texto, interpretar o texto e deixar que o texto se imponha. É isso que nós devemos fazer quando lemos o Apocalipse. Então, eu creio que, de maneira geral, podemos dizer assim, e eu não vou me alongar mais nessa pergunta, porque talvez em outras perguntas posteriores eu possa ilustrar melhor essa explicação geral que eu apresento aqui, que eu creio que servirá como base para outras respostas. Maravilha, meu pastor. Certíssimo. Está no jeito. Agora vamos lá. A pergunta que é feita essa aqui também é interessante, porque diz respeito a cumprimentos de profecia. Escatologicamente, quais as profecias que faltam se cumprir para que venha a grande tribulação? Bom, o primeiro evento no plano escatológico de Deus que nós estamos esperando é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, no plano escatológico de Deus, é um evento desencadeador. O que significa isso? Quando o arrebatamento acontecer, os eventos passarão a acontecer sequencialmente dentro de um período de 7 anos. Porque o período de 7 anos, que a gente fala da tribulação, do período tribulacional, é o período, na verdade, que vai estar ali no meio entre
o evento desencadeador e o evento conclusivo da segunda vinda. A segunda vinda tem um evento desencadeador e um evento conclusivo. Qual que é o evento desencadeador? O arrebatamento da igreja. Qual que é o evento conclusivo? A manifestação de Jesus em poder e grande glória. No evento desencadeador, a igreja sai da terra e vai ao encontro do Senhor nos ares. No evento conclusivo, veja que no evento desencadeador, Jesus não desce na terra, é a igreja que sobe. Jesus fica aguardando a igreja nas nuvens. No evento conclusivo, a igreja que já estará no céu, ela desce com Jesus e Jesus pisa na terra. Então, o primeiro evento, o evento desencadeador, antes do período tribulacional, 7 anos. O evento conclusivo põe fim a esse período tribulacional. Claro que Jesus, então, vem, de fato, em poder e grande glória, e aí termina isso que nós chamamos de segunda vinda, porque vem logo em seguida o quê? O milênio, o reinado do Senhor por 1000 anos. Muito bem. O irmão pergunta se escatologicamente quais são, né, as profecias que faltam para se cumprir. Aí tem uma questão interessante, porque o arrebatamento da igreja, que é esse evento desencadeador, ele é descrito na Bíblia como um evento iminente. Iminente. O que significa iminente? Significa que ele pode acontecer a qualquer momento. Bom, então ele significa que vai acontecer a qualquer momento, então por que quando Jesus falou que ele ia voltar, então ele poderia vir no momento seguinte, após a sua ascensão ao céu? Não. Por que não? Porque Jesus disse que algumas coisas deveriam acontecer antes do arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento da igreja. Que coisas que deveriam acontecer para você considerar a iminência? Porque a iminência, ela diz respeito ao primeiro evento. A iminência não tem a ver com grande tribulação, iminência não tem a ver com manifestação, iminência tem a ver com arrebatamento. Só que a iminência, ela só é considerada a partir do momento em que alguns eventos que Jesus disse que aconteceriam antes se cumprissem. O que Jesus disse que aconteceria antes? Jesus disse o seguinte: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele não poderia vir antes disso, né? Porque ele teria que subir, o Espírito Santo teria que vir. Então Jesus não poderia arrebatar a sua igreja antes do cumprimento disso. Outra coisa, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Bom, não tem lógica Jesus vir um mês depois, sendo que ele mesmo comissionou a igreja de que ela deveria pregar o evangelho, levar o evangelho a todas as partes. Então, isso também precisaria de algum tempo. Agora, quanto tempo? Aí que entra a questão da iminência. Porque a iminência não é você fazer cálculos para você saber mais ou menos quando Jesus vai voltar. Iminência diz respeito à nossa preparação. Iminência é para você estar sabendo que a qualquer momento Jesus pode chegar. Como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque naqueles dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. E não o perceberam. Ou seja, iminência tem a ver com isso. A pessoa estar desapercebida e o Senhor chegar. Então é esse o sentido da iminência, porque muita gente gosta de zombar dessa posição, dizer como que é. Então, se é iminência, você pode voltar a qualquer momento, mas e tal, e aquele acontecimento? Se não tivesse acontecido, e tal. Veja, iminência diz respeito ao primeiro evento. O que significa iminência? Jesus pode chegar a qualquer momento. E não tem mais nada. Respondendo agora objetivamente a pergunta do nosso irmão, não tem mais nada para se cumprir. E os sinais, irmão Ciro? Os sinais não se refere a quê? Se a gente não. Se o arrebatamento não precisa de sinais, como está falando que é iminente não precisa de sinais. Iminente pode acontecer a qualquer momento, então não tem que cumprir sinal nenhum. A gente vê terremotos acontecendo, fomes, pestes e tal, e muita coisa acontecendo. Então, tudo isso indica ou não indica que o arrebatamento está próximo? Veja, os sinais são alusivos aos tempos do fim. Os sinais apontam para o fim.
os sinais cada vez mais vão se acentuando, como as dores de parto, porque Jesus falou assim, olha, quando vocês virem essas coisas, ainda não é o fim, é o princípio das dores. O termo no grego é o termo odin, que fala de uma dor progressiva, como a mulher que está para dar à luz, as dores vão aumentando, as contrações, porque está chegando a hora da criança nascer. Paulo também usa esse mesmo termo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, né, e 3 e tal, ele fala das dores de parto, né? Então, os sinais, eles estão apontando para o fim, e nós estamos atentos aos sinais. Só que os sinais também servem para nós, cada vez mais, termos a certeza de que tudo vai se cumprir. É como o Billy Graham falou, né? Ontem nós tivemos aí o aniversário de 5 anos da morte de Billy Graham, e Billy Graham, numa certa ocasião, ele disse, olha, eu li a última página da Bíblia, eu sei que vai dar tudo certo. Ou seja, nós sabemos também que Deus está no controle de tudo. Nós lemos também a última página da Bíblia, nós sabemos que Deus está no controle, nós sabemos que Jesus virá em poder e grande glória, Jesus vai estabelecer o milênio, nós conhecemos o futuro glorioso da igreja e por isso nós não estamos desesperados. Mas nós não estamos apegados a uma escatologia especulativa, aterrorizante, que fica a todo momento buscando eventos e tal, e acontecimentos. Claro, nós estamos entendendo que o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. A besta vai se manifestar e por isso tem aí muitos líderes metidos à besta, que estão falando aí pelos cotovelos. Não me pergunte o nome deles, né? Mas tem muita gente metida à besta. Agora, a besta, de fato, o anticristo, ele só vai se revelar em pessoa. Tem uma pergunta sobre isso, me parece? Sim. Quando, tem, não é? Então, quando a igreja for arrebatada. Então, nós cantamos, né? Tudo nos mostra que Cristo já volta, por quê? Porque nós sabemos que os sinais indicam que o fim está chegando. Agora, não podemos, de maneira nenhuma, nos esquecer de que o arrebatamento é iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Jesus falou, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse em que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria o ladrão minar a sua casa. Claro que nós não vamos entrar aqui na explicação dessas passagens, porque muita gente diz que não tem a ver com a igreja e tal, porque isso aí é no contexto de Israel. Veja, nós já tivemos aqui lives para falar sobre o sermão profético, e nós sabemos que o sermão profético ele não está rigorosamente em ordem cronológica, ordem sequencial. Jesus ele muda de assunto e é difícil você entender. Por isso nós recomendamos até, pastor Hermes, que a pessoa que queira entender o sermão profético, o sermão escatológico de Jesus, faça o nosso curso, esse curso do CETAB aí, ó, perguntas escatológicas. Se você está chegando nessa live, está dizendo, meu Deus, esses assuntos que o irmão está falando, eu não consigo me situar, entender, tal. Faça esse curso. 101 respostas que foram colocadas dentro de uma sequência didaticamente, que vai, de uma maneira que vai ajudar você a passar do fácil para o difícil. Porque o grande problema da escatologia é a pessoa, às vezes, não saber por onde começar. Nesse curso, você vai ter aí capítulos em que você vai ter perguntas gerais, fáceis, mais fáceis, né? Ou menos difíceis. Depois você vai, aí estão os números, veja aí, ó. Você pode mandar um e-mail, você pode entrar no site, tem os números de telefone. Você pode pedir esse curso, é um curso rápido, 2 meses, eu creio que é 2 meses, 2 meses e meio no máximo, né, pastor Hermes? Isso. A pessoa faz esse curso e vai se tornar aí, vamos dizer, um expert em escatologia, porque leva tempo para você aprender escatologia, mas pelo menos você vai estar apto a aprender, porque escatologia você tem que estudar a cada dia. Só que para você estar apto a aprender, você tem que conhecer os fundamentos. Então, é isso que nós queremos que você entenda, porque dentro dessa pergunta, nós respondemos aí que não existe mais profecia nenhuma
para se cumprir, para que venha o arrebatamento. E quando acontecer o arrebatamento, aí sim, logo depois do arrebatamento, não vamos dizer o momento exato, mas logo depois que a igreja for arrebatada, terá início o período tribulacional, né? Quando está previsto também aquele acordo que o anticristo vai fazer com muitas nações, incluindo-se a própria nação de Israel, como está previsto lá em Daniel, naquela profecia de Daniel 9, versículos 24 a 27. Ok, pastor Ciro, muito bem. A outra questão que foi levantada aqui é essa aqui, ó. Por que o noivo não quer a noiva sofrendo? É uma pergunta interessante, mas eu creio que quem faz essa pergunta parte do pressuposto, eu vejo a gente que estuda escatologia ouve todos os lados, né? Alguém pensa que a gente fica ali, né? Não, você é pré-tribulacionista e tal. Não, modéstia à parte, eu estudo todas as posições há muito tempo, eu gosto de ouvir os amilenaristas, eu gosto de ouvir os pós-tribulacionistas, eu gosto de ouvir os defensores do mesotribulacionismo, do arrebatamento pré-ira, do arrebatamento parcial, porque eu quero saber qual é a argumentação deles, para eu poder sempre estar confrontando com a minha posição e procurando entender melhor. Há muitas questões que eu entendi melhor confrontando com outras. Eu pensei, peraí, fulano dessa outra posição tem razão, essa parte aqui que a gente defende não é tão clara, a gente precisa entender melhor isso. Então, eu ao longo dos anos, eu fui estudando, fui procurando entender. Então, geralmente, quem faz esse tipo de pergunta, né? Por exemplo, não estou dizendo que é o caso do nosso irmão, que fez a pergunta, mas de maneira geral, quando a pessoa pergunta por que o noivo não quer que a noiva sofra ou não quer ver a noiva sofrendo, porque muitos pós-tribulacionistas costumam sempre usar aquele argumento. A igreja sempre sofreu, a igreja tem sofrido ao longo do tempo, a igreja no primeiro século sofreu, e muitos foram martirizados, os apóstolos sofreram, Paulo foi decapitado, Pedro também, e tantos outros. Pedro, aliás, foi crucificado de cabeça para baixo, e Tiago foi morto à espada, isto é, decapitado, e tantos outros foram mortos, e ao longo dos séculos a igreja foi perseguida. Por que que Jesus vai querer que a igreja não passe pelo período tribulacional? Então, veja, é um argumento aparentemente muito convincente. Só que tem um erro nesse argumento. Qual é o erro? Confundir a tribulação que nós enfrentamos com o período tribulacional. Porque, claro, nós sempre vamos enfrentar tribulações. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Né? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Então, Paulo e Barnabé também, quando eles estavam pregando o evangelho na primeira viagem missionária, ali foi dito, importa que por muitas tribulações, né, entremos no reino de Deus, e assim por diante. Pedro também falou, para isso sois chamados, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Paulo também falou que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Então, nós passamos por tribulação. E Paulo também diz que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo nos foi dado. Então, veja, há várias passagens dizendo que nós vamos passar por tribulações. Nós vamos sofrer. Agora, a questão toda que nós precisamos abordar... Caiu minha internet aqui. Tá ouvindo aí bem, meu? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Aqui tá tranquilo. O computador aqui aconteceu alguma coisa. Mas tudo bem, eu vou falar. Eu tinha um roteiro aqui, mas não, sumiu aqui da tela. Aqui tinha um texto bíblico que eu queria ler, mas depois acho que eu vou tentar recuperar aqui. Porque eu queria ler o texto bíblico, né?
E aí eu vou ter que reiniciar aqui porque não sei o que aconteceu. Então, tudo bem. Então, retomando, a pergunta é sobre... Por que motivo o noivo, sim. O noivo não quer a noiva sofrendo? Muito bem. Então, a questão que eu estava colocando, que eu estava apresentando, é a seguinte, né? Nós não podemos confundir a tribulação que nós enfrentamos no dia a dia, ou as tribulações, falando no plural, para ficar mais claro, com o período tribulacional de 7 anos. A promessa de livramento para a igreja é justamente, a promessa de livramento para a igreja é justamente para esse período, o chamado período tribulacional, o período de 7 anos, né? Eu quero só entrar aqui porque eu ia ler um texto bíblico aqui que eu tinha separado. Pastor, enquanto você reinicia aí, eu vou falar com os irmãos aqui a respeito do curso. Ótimo. O pessoal está perguntando como faz para adquirir o curso. Então está aqui, ó. Aí está o contato, o telefone fixo do CETADB, o telefone do contato do WhatsApp, né, do nosso atendimento, tem também o nosso e-mail e o nosso site, tá certo? Você tire um print dessa tela aí agora, porque depois você vai poder chamar a gente pelo WhatsApp e a gente vai estar respondendo. Esse WhatsApp, a resposta é só no horário de expediente comercial, que tem alguém lá dando atendimento. Então, você tire um print e você pode mandar mensagem dizendo que tem interesse no curso. Aqueles irmãos que estão escrevendo aqui no comentário da live, que querem saber valor, que querem o preço e tal, após a live, eu mesmo, pessoalmente, já vou responder aos irmãos aqui pelo direct do Instagram. No próprio Instagram aqui, eu vou mandar mensagem para o seu contato, passando para ti informações de como você pode adquirir e orientando você a respeito dos valores, tá certo? Então, é só você escrever, se você tem interesse pelo curso, pode escrever aqui nos comentários. Se não, é só tirar o print. Aí eu vou segurar mais uma vez aqui, ó. Pronto, tira o print. Aí tem os nossos contatos todos e certamente você terá a resposta a respeito de como adquirir o curso e também a respeito dos valores, tanto deste curso de perguntas escatológicas, este curso aqui, como dos demais cursos que são ofertados pelo CETAD. Agora mesmo o irmão perguntou quanto é o curso de capelania. Eu já tirei print aqui. Na sequência, quando acabar a live, eu já passo a resposta para o irmão. Fechou. Prontinho, pastor. Então, muito bem. Aí eu vou pedir, então, a ajuda do irmão aí para a leitura de um texto. Acho que até mais fácil. Eu já consegui abrir aqui, mas vou aproveitar e pedir para o irmão ler aí, por gentileza, Apocalipse, capítulo 3, versículos 8 a 10. Apocalipse 3. Muito bem, diz assim o texto. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, essa passagem ela é muito clara para ilustrar, para não só ilustrar, mas para embasar o que eu estou falando, sobre a diferença entre as tribulações e o período tribulacional. A igreja de Filadélfia, evidentemente, passou por muitas tribulações. Veja que o próprio Senhor Jesus disse para aquela igreja, a partir do seu, falando primeiramente ao seu representante, que o anjo da igreja ali é o representante da igreja, é o pastor da igreja. Muita gente fala que não é, mas é claramente o líder. Você vê que é o líder porque chega um momento que Jesus diz, por exemplo, tenho contra ti que tolera Jezabel. Quem que estava tolerando Jezabel? Era o líder, que estava sendo frouxo e estava permitindo que uma mulher ali, uma falsa profetisa, enganasse o povo. Ele tinha que exercer a sua liderança, né? Não tem sentido ali dizer que eram anjos. Ali o termo no grego diz respeito a mensageiro, que eram aqueles que eram responsáveis pela congregação, não eram seres angelicais, né? Então veja,
aquela igreja estava passando por provações, por aflições. Tanto que Jesus disse, como guardaste a palavra da minha profecia, né? Porque eles, mesmo com pouca força, Jesus falou, tendo pouca força, guardaste, e aí é importante quem ler, respeitar a pontuação, né? Que eu vi um irmão lendo uma vez, ele disse assim, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força, né? Guardaste a minha palavra. Ou seja, dá a impressão que a pessoa, se tiver muita força, pode fechar a porta. Mas não é esse o sentido, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, eles estavam sofrendo aflições, perseguições, estavam vencendo. Agora, a promessa que vem posteriormente, ela é muito clara com respeito a uma tentação. O termo no grego é um termo polissêmico. Aí, o autor, os tradutores, né, da versão corrigida preferiram o termo tentação, mas você poderia traduzir para provação, para tribulação e tal, é um termo polissêmico, e nós sabemos que ele se aplica à grande tribulação, ao período tribulacional. Por quê? Porque aí se menciona que é uma tribulação que virá para tentar todo mundo, virá sobre a terra, de maneira geral, não era apenas sobre os crentes ali de Filadélfia, né? Os crentes da igreja de Filadélfia. Então, o que a promessa diz? Que eles seriam livrados, e aí muita gente precisa interpretar esse texto com cuidado. Eles seriam livrados do período tribulacional. Mas, irmão Ciro, agora complicou. Por quê? Nós estamos no ano 2000, esses irmãos estavam no primeiro século, todos eles morreram. Eles não estão vivos. Então, como assim Jesus falou que ia livrá-los do período tribulacional que sequer aconteceu? É aí que está um pequeno detalhe que você só vai entender quando você estuda a escatologia como um todo, sem tomar passagens de maneira isolada. Um grande problema de muitos que estudam escatologia é que eles partem de textos isolados e não levam em consideração o todo, o corpus, para você entender que a doutrina ela é baseada num corpus, em vários textos comparados, analisados, e não apenas um texto, mesmo que seja bem interpretado, mas fora do grande corpus, né? Então, às vezes a pessoa faz uma grande exegese de um texto, mas se esquece de conectá-lo aos outros textos. Então, esse é um caso. Como que você entende isso aí? Jesus prometendo para a igreja de Filadélfia que ela não passaria, porque ela seria guardada da hora, do momento em que ocorresse a tribulação que virá sobre todo mundo, que nós entendemos, claro, comparando escritura com escritura, que é o período tribulacional. Como que isso se aplica se aquela igreja todos morreram? Então, eles não foram livrados de coisa nenhuma. É aí que está. O que é o arrebatamento da igreja? Qual é a igreja do arrebatamento? Eu tenho falado sobre isso. A igreja do arrebatamento, qual é? É a igreja do primeiro século? É a igreja do século X ou é a igreja de hoje? Porque o que você entende por igreja do arrebatamento? Alguém acha que a igreja do arrebatamento é, no caso, daqueles que vão estar vivos para o arrebatamento. Esta é a igreja do arrebatamento. Você não vai passar pela morte antes de ver o arrebatamento. Sim, é uma força de expressão tal que os pregadores gostam de utilizar. Mas, a rigor, biblicamente falando, a igreja do arrebatamento é a igreja formada por todos os salvos de todas as épocas, inclusive os que morreram em Cristo. Ora, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós não precederemos os que dormem, ou seja, os salvos vão ressuscitar, vão ser glorificados, e os vivos vão se juntar a eles, vão formar um único grupo. Essa é a igreja do arrebatamento. Então, a igreja do arrebatamento é a igreja do primeiro século, a igreja do segundo século, século X, século XX, século XXI. É a igreja de todos os tempos. Mortos em Cristo, que vão ser glorificados, e vivos, que também vão ser glorificados, e vão formar um único grupo e irão ao encontro dos fornosares. E aí, então, vamos voltar para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia morreu em Cristo.
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles irmãos que receberam aquela promessa, não tem muita gente que diz, crente que tem promessa não morre. Eu não gosto desse bordão, porque, na verdade, tem crente que já morreu, mas a promessa vai se cumprir. Leia lá Hebreus capítulo 11. Diz que eles morreram sem alcançar a promessa. Só que eles vão alcançar quando? Por ocasião do arrebatamento da igreja, assim como os crentes de Filadélfia, porque Jesus prometeu para eles que eles não vão passar, eles serão guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E é exatamente isso que aconteceu. Eles morreram em Cristo e eles vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento antes do início dessa tentação que há de vir sobre todo mundo. Eles irão ao encontro do Senhor nos ares e não vão passar pelo período tribulacional. Então, meu irmão que fez a pergunta, o noivo não quer que a noiva sofra dentro do período tribulacional. As provações do dia a dia, nós estamos passando. Agora, não tem sentido você defender a ideia de que Jesus, podendo arrebatar a igreja, ele vai deixar a noiva ser espancada pelo anticristo do período tribulacional, e depois que ela tiver apanhado bastante, aí Jesus diz, agora eu vou buscar minha noiva, porque ela já apanhou bastante, né? Ela já apanhou muito no período tribulacional, agora eu vou buscá-la. Ah, não, mas a igreja será guardada dentro do período, não vai acontecer nada. Bom, não tem como, não. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que não tem como, a menos que só se na tribulação, então nós tivermos uma terra de Gósen, né? Como havia lá no Egito, que o povo de Deus ficou na terra de Gósen e só a terra de Gósen não era atingida, né? Com as pragas que vieram sobre o Egito. Mas não é isso que vai acontecer. A igreja vai estar em todo mundo. Se a igreja estivesse, né, na hipótese pós-tribulacionista de que a igreja estivesse da terra. Não. Nós cremos piamente, estudando as escrituras, que a igreja não passará pelo período tribulacional. Por quê? A Bíblia diz que o Senhor nos livra da ira futura. Maravilha. Desse jeitinho aí. É bem assim que eu creio. Bem assim que eu creio. Que o Senhor Jesus, que é o Todo-Poderoso, não vai vir aqui na Terra buscar uma noiva toda esfarrapada para realizar as bodas, não é? Com certeza. Com certeza. Prosseguindo então, pastor, na palavra do Senhor, na palavra de Deus, a confirmação de que neste tempo o anticristo já está na Terra, essa é uma pergunta também bastante recorrente, não é? Se o anticristo já está na Terra atualmente, considerando 22 de fevereiro de 2023, se o arrebatamento for amanhã, o anticristo já está na Terra? Então, o que a Bíblia diz é que desde o primeiro século, o espírito do anticristo já está no mundo, né? O mistério da injustiça, Paulo disse, já opera. No primeiro século ele dizia isso. Aí agora alguém dirá, mas o espírito do anticristo, o que significa isso? Irmão, quando eu vai falar do espírito do anticristo, é o próprio espírito de Satanás. O espírito do anticristo significa que o diabo está no mundo. O diabo está agindo no mundo. Ele é o príncipe das potestades do ar. Claro, ele não está com seu reino sediado na terra. Ele é o príncipe das potestades do ar, mas ele age na terra por permissão de Deus. E, à medida que os tempos vão caminhando para o fim, o diabo vai cada vez mais firmando seus tentáculos, né? Porque ele também, se você ler o Apocalipse com atenção, você vai ver que ele também tem 10 chifres. Ali é uma descrição. Quando a Bíblia fala de Satanás, o dragão, ele é apresentado com as mesmas características da besta. Por quê? Porque a besta, na verdade, vai ser um preposto de Satanás. Mas quem vai estar, na verdade, reinando ou imperando no mundo, no período tribulacional, é o diabo. Quando você fala que o anticristo vai dominar o mundo, é o diabo. O anticristo vai ser um preposto. E por preposto, entende-se o quê? Um homem como qualquer outro. Não é que ele vai ser a própria encarnação do demônio. Alguém diz que o anticristo é a própria encarnação de Satanás, né? E os filmes mostram isso, né? O bebezinho já com cara de demônio e tal. Não.
o anticristo ele vai se tornar anticristo. Ele não vai nascer anticristo. Primeira coisa. Porque João, inclusive, falou, como vem o anticristo, muito se tem feito anticristos. Porque Deus não trabalha com figurinha carimbada. Claro que há um determinado segmento aí, uma determinada tradição que diz que Judas já veio ao mundo como uma figurinha carimbada. Então, Judas deveria ir para o céu, porque ele cumpriu a missão dele, se essa é a verdade, né? Imagina lá no dia do julgamento, Deus dizer para o Judas, oh, você está condenado. Mas como assim? Eu vim cumprir a minha missão. Eu obedeci. Eu não foi determinado que era para eu trair o mestre, e eu não fiz isso, e por que eu vou para o inferno agora se eu obedeci? Né? Então, não tem coerência nisso aí. A Bíblia é clara ao dizer que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar, ou seja, indo para o próprio lugar que ele mesmo escolheu. Ir para o próprio lugar significa isso, ir para o lugar que ele escolheu. É esse o sentido, lá em Atos, capítulo 1, versículo 25. E ele é chamado de filho da perdição, assim como o anticristo é chamado de filho da perdição. Né? Tem uma analogia aí com Judas, porque o anticristo será um preposto de Satanás. Então, a pergunta é se há confirmação que nesse tempo o anticristo já está na Terra. Não há confirmação que o anticristo em pessoa está na Terra. Há confirmação de que o espírito do anticristo já age no mundo, porque o espírito do anticristo é o próprio espírito de Satanás. Agora, o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja? Um homem, o homem do pecado, né? Um preposto de Satanás, o anticristo, ele vai se manifestar em pessoa. Se ele vai se manifestar em pessoa após o arrebatamento, e considerando que o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento, é claro que quando o arrebatamento acontecer, o anticristo já vai ser algum líder que vai estar em evidência. Por isso que isso gera muita especulação. Agora, nós não embarcamos nessa canoa aí, nessa canoa furada da escatologia especulativa, da escatologia terrorizante, de querer descobrir quem é o anticristo. Não, nós não temos que nos preocupar com isso. Quem é o anticristo? É o Biden? É o Macron? É outros aí metidos à besta, que não convém citar o nome? Quem é o anticristo? Cabe a nós ficar determinando quem é o anticristo? Veja, isso aí é um estudo que muita gente faz, é um estudo especulativo, que chama atenção, mas nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que estar prontos para o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos dá as características do anticristo, sabemos o que ele vai fazer quando ele se manifestar em pessoa, mas não cabe a nós querer escolher o anticristo, determinar quem é, porque ao longo dos séculos, aliás, surgiram muitos anticristos que foram candidatos a anticristo. O próprio Hitler, se você voltar no passado, outros que foram considerados anticristo pelas características. Mas o verdadeiro anticristo, o anticristo, ele só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Então, hoje, nós não temos como saber e nem precisamos querer saber quem é o anticristo. Ele já está na Terra? Ora, se Jesus voltar agora ou amanhã, claro que o anticristo já está na Terra. Mas nós não sabemos quando Jesus voltará. O arrebatamento é iminente. Pode acontecer hoje, antes que acabe essa live. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 100 anos. Não sei, acredito que não vai demorar tanto assim. Mas o arrebatamento é iminente. Iminente, pode acontecer a qualquer momento. Quando o arrebatamento acontecer, é evidente que o anticristo já vai estar pronto para entrar em ação. Mas o anticristo será um homem, como qualquer outro. Não vai ser encarnação do demônio, do diabo. Vai ser um homem, um preposto de Satanás, que vai estar a serviço de Satanás. Homem do pecado, filho da perdição. Que assim como Judas assumiu o papel do traidor. As profecias não diziam quem era de fato o traidor. Não citava o nome explicitamente. Vai ser Judas. Não. Judas, ele tornou-se, ele escolheu ser. E o anticristo também ele vai escolher ser, vai ser um homem que, lamentavelmente, ele vai... Deus não determina a condenação de ninguém por antecipação, porque no dia do juízo, inclusive, a Bíblia diz claramente quais serão os pecados daqueles que vão para o inferno. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras,
todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora, imagine uma pessoa chegar diante do juiz e dizer, não, eu não cometi isso aí, não. Como assim? Eu idólatra, eu... Imagine, por exemplo, quem defende aquela ideia de que a pessoa já está condenada antes da fundação do mundo. Imagina uma criança que morre antes de nascer, por exemplo. Já é uma vida, já tem alma. Aí chega lá diante do juízo, não teve nem condição de desenvolver as suas faculdades, ter as suas faculdades mentais desenvolvidas para crer e vai receber essa sentença. Ah, não, mas nesse caso, os infantes, antes da idade madura, os infantes são alcançados pela graça de Deus e tal. Aí já é a pessoa tem que contornar aí, né? Porque se antes da fundação do mundo a pessoa já está determinada qual é o fim, né? Então aí já fica complicado. Então eu não penso dessa maneira, biblicamente falando, eu penso que o anticristo, assim como Judas, ele vai se tornar, ele vai escolher esse caminho, ele vai escolher ser o filho da perdição. E já tem muita gente hoje em dia aí que é candidato, né? A gente pode dizer assim, tem muita gente metida besta, usando aqui uma força de expressão, mas isso é verdade. Falando em governança global, não sei o quê, temos que ter uma liderança global, temos que implantar, temos que determinar e tal, temos que obrigar as pessoas a obedecerem. Já tem gente aí metida besta. Não convém citar nomes para não ferir suscetibilidades, né? Tem muita gente, aqui, ali, lá, em vários lugares do mundo, existe aí uma agenda globalista que tudo isso é preparação para a manifestação do homem do pecado. Mas ele só vai, a besta de fato, tem muitas bestas, mas a besta de fato, tem muitos anticristos, mas o anticristo, a besta, tem muitos bestas, né? Mas a besta, de fato, só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, e quando acontecer, claro, o anticristo já vai estar pronto. Agora, nós não temos que nos preocupar hoje para querer determinar quando é o arrebatamento. Não precisamos nos preocupar com isso. Temos que ter em mente que o arrebatamento é iminente. Se é iminente, eu tenho que estar pronto. Pode acontecer a qualquer momento. Muito bem, pastor. Seguindo nessa mesma direção, eu penso que essa sua fala também fecha a questão em relação à próxima pergunta que está aqui, que é justamente essa aqui. A igreja vai conhecer o homem do pecado? Eu acho que nessa já fica complicado, né? A resposta seria só uma continuação da resposta anterior, né? O anticristo já está entre nós hoje? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, se quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, já vai estar aí. Isso é certo, né? Agora, repito, não vamos nos apegar a uma escatologia especulativa. Eu vejo muita gente presa a isso. Especulação, qualquer coisa que acontece. Veja o que aconteceu aí, acho que foi no ano passado, né, aquele caso do Alebrije, né? Do Alebrije, né? Perdão, o Alebrije, aquele monumento que foi feito lá na ONU e começaram a dizer que aquilo ali já era e tal, o anticristo iria se manifestar, e na verdade era um monumento provisório, né, e tal, que foi oferecido pelo México e logo foi tirado de lá. Então, muita gente fez tantas especulações sobre aquilo e nós aqui alertamos, gente, povo de Deus, não vamos embarcar nessa canoa furada de escatologia aterrorizante, escatologia especulativa, não vamos embarcar na nossa escatologia bíblica. Ela gera esperança, ela gera certeza, ela gera convicção. Você tem que estar pronto, o arrebatamento é iminente, não tem que ficar preso a isso. Os sinais, claro, eles apontam para o fim, tudo nos mostra, né? Como nós cantamos, que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Mas nós temos que estar preparados para o arrebatamento, em vez de ficar aterrorizados com o que está acontecendo no mundo. Claro que nós nos preocupamos com o que está acontecendo. Nós que moramos nesse mundo, temos família e tal, filhos, netos, estamos preocupados com o futuro, mas mais do que isso, nós temos que estar prontos para o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja, não é, pastor Alex? Eu acho que
essa quinta pergunta de hoje já foi, de certa maneira, respondida aí pela quarta. Essa né? já fecha a questão. Muito bem, meu pastor. Nós temos aqui assim, os primeiros 3 anos e meio do período tribulacional. Não haverá sofrimentos aqui na terra? A outra questão, os castigos divinos durante a grande tribulação serão apenas nos últimos 3 anos e meio? Essas duas questões e as demais ficarão para a nossa aula de número 144, na próxima quarta-feira. Você não perca. Já no domingo, nós estaremos publicando aqui no perfil do CETADB quais serão a pauta, né? Qual será a pauta da nossa próxima aula, e aí os irmãos poderão tomar conhecimento. Eu quero aqui dar oportunidade ao pastor Ciro para que possa fazer aqui as suas considerações finais. Amém. Os irmãos, então, não percam. Os irmãos viram que a gente a live de hoje foi só um aquecimento, né? Porque olha as perguntas da semana que vem. São perguntas aí que nós vamos entrar mais a fundo realmente na questão do período tribulacional. Hoje foram as bases, mas divulgue. Se você gostou dessa live, né? Vamos falar como a gente fala lá no YouTube quando a gente faz algum vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva no nosso canal. Da mesma forma, né? Curta essa live, compartilhe, porque ela vai ficar gravada. Também vai ter a versão no YouTube. No YouTube é até mais fácil de você assistir, porque fica um do lado, outro do outro, né? E ali você também pode pôr mais perguntas lá e tal, e a gente vai responder na medida do possível, ou lá mesmo, ou nas lives. Então é uma interação o tempo todo para você aprender. E não deixe de fazer o nosso curso Perguntas Escatológicas. Tá certo? Pastor Edson, de minha parte, um prazer mais uma vez participar dessa live de número 143. E vamos adiante aí até o arrebatamento da igreja. E depois a live continua lá no céu, né? Com certeza. Olha aqui, eu vou deixar aqui para os irmãos os contatos, né, do CETADB. Tire um print da tela para que você possa estar falando conosco através aqui do nosso setor de atendimento, com a nossa equipe. Mas se você acessar o site, que eu deixei fixado aqui agora no comentário, você consegue, a partir do site, nos chamar também para o WhatsApp. E no site também tem as informações do curso. O fato é que aqueles que mandaram aqui as perguntas a respeito dos cursos, eu vou estar respondendo na sequência. Não é? Para nós é uma satisfação muito grande poder atender os nossos irmãos, né, através das opções de curso. Olha, eu coloquei aqui perguntas escatológicas em português, mas nós também temos perguntas escatológicas, que é o mesmo curso, porém em espanhol. Não é para aqueles que preferem estudar em espanhol, ou aqueles que o idioma de fato é o espanhol, o castelhano. Nós também disponibilizamos este curso, perguntas escatológicas, tanto em português como também em espanhol. Deus abençoe vocês, agradecemos aqui, né, a presença dos irmãos conosco, e quarta-feira, a partir de 22 horas, tem mais. O Senhor vos abençoe, pastor Ciro, abençoe aí, o Senhor abençoe, não é, a sua vida, abençoe também a irmã Luciana e a nossa irmã Júlia. E parabéns ao nosso CETADB pelos 13 anos. Com certeza. Nos perguntaram, eu falei, gente, o momento não é para fazer congresso, tal, um momento, infelizmente, não é. Mas nós vamos fazer, com certeza, se não no mês de março, possivelmente no mês de abril, nós vamos realizar um congresso para comemorarmos os 13 anos de atividade do CETADB na área educacional. Cursos de teologia de nível básico, médio, avançado, bacharelado livre em teologia, os cursos ministeriais, perguntas escatológicas é um deles, mas também curso para formação de obreiros, lembrando os irmãos lá da região amazônica, especialmente da região ali do Amazonas, né, Manaus, região metropolitana, agora dia 23 e 23 a 25 de março, juntamente com o pastor Ciro Zigordi, nós estaremos lá fazendo a implantação do curso para a formação de obreiros. É uma grande turma se formando ali e nós estaremos juntos lá. E você que é de Manaus, da região metropolitana, procure a Igreja Tradicional do Amazonas, especialmente o pastor Juarez, para se inscrever e fazer o curso conosco ali. Curso também para formação de capelães, curso para formação de jovens pentecostais, ainda o curso para formação de educadores cristãos, e também o curso de casais, o lar cristão e a vida conjugal. Esse é o trabalho que
que nós ofertamos através do CETAG. Deus abençoe você. Acesse o nosso site, tem todas essas informações ali, com detalhes, né, para cada um. Paz do Senhor, até a próxima quarta.